aquilo enche os nossos espaços ali, e eu acho que vocês foram provocados, se não se provoquem, desde então, a encontrar o porquê dos negócios de vocês, a encontrar o porquê de vocês levantarem todos os dias, acordarem, para ir trabalhar, para ir restaurar sorrisos, e até para estar aqui mesmo. O porquê disso tudo é muito importante, tá? O que a gente, todo mundo sabe, todo mundo enxerga em vocês o que vocês fazem. Eu enxergo em Ana o que é que ela faz, enxergo em Thalia o que é que ela faz, a sociedade enxerga. Mas o porquê, isso precisa ter contaminado vocês, para vocês contaminarem os seus, todo o seu time, no porquê do negócio. Tá? Eu fico muito empolgado agora que eu reli esse livro. Quando eu indico a literatura para vocês, tenham certeza, eu estou lendo de novo, tá? Tudo eu já li, mas estou lendo de novo. Então, é como se eu me engravidasse novamente daquilo que eu já conheço e fico cada vez mais apaixonado por aquilo, né? Bem, como da outra vez, como aconteceu na outra oportunidade, eu provoquei alguém aqui do grupo a falar um pouquinho sobre a sua história rapidamente, naqueles 5 minutos de Tiago, e depois aqui lancei 4 perguntas. Eu vou fazer a mesma coisa hoje, tá? E hoje a pessoa que eu vou provocar aqui, ela é de Surubim, uma cidade longe daqui de Recife, um pouquinho longe de Recife, com 70 mil habitantes. Eu queria que você, Thalita, que você falasse um pouquinho rapidamente, tem 3 minutos, será que você consegue? 3 minutos para mulher, um negócio é muito difícil, eu sei, né? Mas será que você consegue, em 3 minutos, me dizer aí um pouquinho como é que você chegou até aqui, a tua história no teu negócio, em odontologia? Fala para mim, vai. Abre aí para ela, Dani. Bom dia, pessoal. Eu caí na odontologia de paraquedas, né? Não era a minha primeira opção. Fiz por muita influência do meu pai, porque eu lembrava da voz dele lá quando eu era pequenininha. Ele dizia que eu ia ser dentista. E aí, quando eu passei no vestibular de odonto, eu disse, então deve ser um sinal, vou fazer isso aqui. Fui fazer odonto, passei alguns perrengues na faculdade, quase desisti algumas vezes, mas consegui me formar entre trancos e barrancos, trabalhando em outras áreas, fazia faculdade e negociava com lanchonete. Eu ia para a faculdade à noite, minha faculdade era à noite, e durante o dia eu preparava as coisas da lanchonete para deixar as pessoas que me ajudavam vendendo à noite. Sofri também um bocadinho com estágio, porque eu morava em Toritama, não conseguia estagiar lá, e eu saía todo dia de 4h30 da manhã para ir para Surubim estagiar lá, e voltava para Caruaru de noite para a faculdade. Depois que eu me formei, minha vontade era trabalhar num PSF, né? Eu acho que quando a gente se forma, a gente não está tão seguro, e aí eu queria muito PSF. Fiquei muito frustrada porque eu não consegui. Comecei a trabalhar numa clínica por porcentagem, era quase uma clínica popular, ganhava muito pouco e ficava muito frustrada também, porque eu trabalhava muito, quando eu ia receber, não recebia quase nada. E aí, entre voltas e reviravoltas da minha vida, eu sofri um acidente de carro e meu carro deu PT. O seguro pagou, quando pagou, eu disse, eu não vou comprar outro carro, eu vou abrir um consultório. E aí peguei o dinheiro e meu pai me ajudou com o restante do valor, porque o valor do carro não dava, e a gente abriu o consultório. Isso faz mais ou menos 1 ano e meio, mas eu sou uma pessoa que arrisco muito. Não tinha nada para dar certo o consultório, tá? A gente é super escondidinho, assim, é no centro, mas é super escondido, é um primeiro andar. Do primeiro equipamento que eu fui comprar, eu meti a cara para comprar o que havia de mais moderno, de mais tecnológico, para tentar oferecer o melhor, assim, tentar ser o diferencial, porque na minha cidade não tem. E tô aí, tentando, às vezes conseguindo, às vezes falhando, mas estou tentando. Sempre que eu posso, eu vou lá e
e dou uma arriscada de novo quando aparece alguma oportunidade assim de melhorar, questão de equipamento e tudo mais. E assim eu vou. É isso aí. É isso aí. Legal. Poxa, que história massa. Ó, sempre tem histórias. Hoje eu me desdobro entre casa, maternidade, consultório e o marketing, entre aspas, de 3 empresas, né? Porque é a empresa do meu pai, a do meu esposo e do consultório. Então, eu faço várias funções. Muito bem. Eu já vi que a Thalita ela é garota propaganda do consultório e da clínica dela, e ela é garota propaganda da loja do esposo dela. Então, se você quer comprar celular, você vai ver a Thalita. E Eu se vou você... postar lá, viu, Flávio? Eu vou postar lá aquele post que ela fez o vídeo lá. Vou postar no grupo pro pessoal ver. Adorei, ela cruza e corre para cabecear. Ela, muito bom isso. Muito bom. Thalita, me fala uma coisa. Qual foi a decisão que você tomou, profissionalmente falando, que você acha que mudou a vida? Começou a coisa, opa, agora sim. Me fala um pouquinho sobre isso. Foi quando eu comecei a especialização de ortodontia. Uau, Foi. Porque eu me virava entre. Eu ficava no consultório, mas eu via a necessidade da ortodontia, né? Chegava muito paciente e eu encaminhava. E aí eu comecei a entender que o que mantinha o consultório era a ortodontia. Aí foi quando eu decidi fazer. Quando eu decidi fazer orto, eu tinha acabado de ganhar bebê. Eu lembro que a primeira vez que eu vim para Campina para o curso, a Ana estava com 42 dias. Eu tinha acabado de sair do resguardo, eu vim, trouxe ela comigo. Foi bem punk. No intervalo das aulas, eu ia no hotel tirar leite e tudo mais. Mas depois, assim, de 6 meses na especialização de orto, foi uma virada de chave quando eu comecei a atender ortodontia, com a ajuda de Flávio, de Tiago está aqui, e de Bruno. Bruno me ajudou muito, assim, desde o início. Que eu dizia, Bruno, eu tenho que colocar para girar, não dá para esperar, porque eu estava encaminhando ainda paciente. E quando eu comecei a atender, foi uma virada de chave, tanto do giro de paciente no consultório, como dos novos pacientes que foram chegando, porque aí eu comecei a manter um fluxo melhor. muito bem, perfeito. Eu acabei de anotar isso aqui, isso vai me reportar uma outra coisa. E o que é que você fez, de repente, também, qual foi a decisão que você tomou em algum momento na tua vida profissional que você não tomaria mais? Que você acha que ali foi uma pisada de bola e, enfim, foi uma errada que se deu. O que é que você não faria? Rapaz, eu acho que não entender como funcionava o consultório antes de abrir. Eu abri sem entender nada. Nada de gestão, nada de financeiro. E aí a gente acaba colocando os pés pelas mãos, né? A começar pelo dinheiro. Você começa a confundir e achar que o dinheiro que entra ali é um dinheiro que é seu e não é. A gente tem que começar a dividir, assim, questão de custos pessoais e custos da empresa. E no começo é muito difícil. Eu teria estudado um pouquinho mais sobre para poder fazer acontecer. Beleza, querida. Beleza, tá bem claro para mim isso também. É, mas, você tem começado a mudar aí, certo? A gente tem observado a mudança acontecer. E, e fala um pouquinho sobre alguma decisão recente, alguma mudança que você tomou agora recentemente. Eu estou te acompanhando muito perto, estou acompanhando todos. Às vezes eu estou mais quieto com alguém, mas se prepara, porque vai vir bomba lá. É, e, e me conta um pouquinho o que é que você, agora, nesse um mês, 15 dias, houve uma mudança aí? Houve. Eu comecei a me organizar melhor. Ainda estou falhando um pouquinho na questão de gestão de tempo, mas eu consegui me organizar melhor no consultório. Estou focando mais na questão do marketing, porque eu não focava. Eu tinha muita coisa assim que eu posso mostrar para o paciente o diferencial de porque eu cobro um pouquinho a mais, mas eu não mostrava. Por exemplo, eu investi no scanner. Na minha cidade ninguém tinha.
né? Aí eu fui lá, comprei o scanner, mas era uma coisa que eu não postava. Não mostrava para o paciente. E tudo isso tá me dando um retorno em contrapartida, que eu não tinha. Eu acho que depois das primeiras reuniões, assim, do primeiro encontro, eu fui abrindo minha mente, assim, comecei a lidar melhor com o funcionamento do consultório, a organização, tudo. Maravilhoso, maravilhoso. A gente colocou aqui para vocês, se não colocou, vamos colocar de novo, os instas de todo mundo lá no grupo, Dani vai colocar, e eu queria que vocês notassem, eu não vou falar, a mudança no perfil de Thalita. Ela entendeu, ela olhou para a cidade dela e mudou a marca, começou a mexer a marca também. Ela está com a marca mais limpa, mais clean. Os vídeos dela, as colocações dela. Eu disse para ela, eu quero postagem, eu quero saber de você, eu quero você se posicionando. Tá? E, cara, ontem eu conversei com ela rapidamente, conversei não, troquei uma mensagem aqui com ela, e Thalita, ela deve estar com 1 ano de curso de especialização, um pouquinho menos, uma coisa desse tipo. Esse mês, ela vendeu 3 alinhadores na clínica dela, que só tem 1 ano. Ela vendeu 3 casos de alinhadores. Tá? Uma cidade de 70 mil habitantes. Então, assim, são mudanças reais a partir de uma atitude real. Tá? É fazer para acontecer. E quem está falando aqui é quem fez para acontecer. A Thalita, em muito pouco tempo, ela já começa a ver mudanças. Então, ela vendeu 3 negócios high ticket, certo? Numa cidade de 70 mil habitantes, numa especialidade que ela está começando. Agora, é sobre isso também que eu quero falar. Por acaso, aqui, hoje, nem está Tal, nem está Vivi, nem está a Mari. A Vivi e a Mari estão meio que justificativa, porque o noivo da Mari hoje a formatura dele, e ela está se deslocando lá para Petrópolis, onde enfim, onde é o evento dele, e a Tal hoje está casando, a Tal está no cartório já, casando aí. E por acaso, os que estão nessa sala, essas pessoas daqui, têm também como especialidade ortodontia, certo? Por acaso, olha que engraçado, porque as 3 que não tem, as 3 não, a Mari também está fazendo orto, a Vivi e a Tal não são ortodontistas, mas, por acaso, todos dessa sala aqui têm um apreço especial por ortodontia. E eu me lembro quando a gente fez essas primeiras perguntas ao Tiago, eu perguntei assim ao Tiago, qual foi a decisão que você tomou, que você acha que começou a virar? E ele disse, cara, foi quando eu decidi fazer ortodontia, foi quando eu escolhi a especialidade, eu estava fazendo muita coisa e não estava fazendo bem nada. E aí, agora eu perguntei isso, a Thalia aqui, ela falou assim, é quando eu decidi fazer a ESP, ou seja, Que coincidência. Isso não é coincidência, cara. O mercado está procurando nichos e subnichos. O que são nichos e subnichos, Flávio? Não dá, é humanamente impossível. E a mente humana não vai captar que Ana Paula faz resina, clareamento, ortocoalinhadores, cirurgia de terceiro molar, implante. Ela não vai captar. Talvez, sim, chegue um paciente ali que ela consiga vender o implante dela, mas esse paciente ele está indo por uma demanda específica. Existe uma diferença muito grande entre liderança e referência, certo? Eu quero que vocês sejam, antes de mais nada, referências. E qual a diferença entre liderança e referência? A liderança, ela é o seguinte, quando você diz assim, olha, quem é líder lá na cidade de Surubim, como consultório, como clínica, as pessoas falam assim, olha, a clínica mais legal é da Thalita. Vamos lá para a clínica da Thalita. Mas a liderança, ela pode ser comprada, inclusive. Você compra mídia, você compra marketing, você compra posicionamento, e você está ali, assumindo aquele lugar. Ali. Referência, não. Referência é o sistema límbico funcionando. É intangível isso. As pessoas começam
Thalita é referência em alinhadores. Alinhadores. Thalita é referência em alinhadores. As pessoas... Aquela é a menina da ortodontia plástica. É ali que ela vendeu 5, para o mês ela vai vender... Esse mês ela vendeu 3, para o mês ela vai vender 5, daqui a 6 meses ela está vendendo 10, e aí vai. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês precisam entender, enxergar o porquê de vocês, e vamos cada um posicioná-los como referência. Eu estou muito tranquilo para falar isso por aqui, porque, veja só, eu acho que eu falei com alguns de vocês que quando a gente foi escolher esse grupo, a gente se preocupou que estivesse um de cada lugar. Acho que eu falei isso para vocês. Né? Aqui não tem, nesse grupo não tem 2 pessoas de Recife. Tem Aninha e tem Tami, mas elas são do mesmo lugar. Tá? Aqui só tem uma pessoa de São Paulo, aqui tem uma pessoa, tem as meninas do Rio que trabalham juntas também, tem seu consultório juntos, tá? Então, ou seja, o que é que eu quero com isso aqui? Eu quero dizer para vocês que a gente precisa tornar cada um referência nos seus respectivos nichos e subnichos, tá? E a gente vai encontrar isso dentro de cada um de vocês. A gente vai encontrar isso dentro de cada um de vocês, tá? Estou muito feliz, muito obrigado, Thalita, muito obrigado mesmo por assim, você ter aberto a tua história, uma história de crescimento, de vitória, de superação, mas, ao mesmo tempo, de mudança. Eu acho que o mais importante aqui, pessoal, é a gente estar consciente que a gente precisa mudar, certo? Eu comecei a trabalhar com uma marca de alinhadores há 3 anos atrás, que é a Soul Smile, todo mundo sabe. E as meninas da Soul Smile, elas têm uma técnica de venda muito peculiar, assim, muito interessante, que eu precisava entender aquilo. Essa técnica de venda que quem capitaneia é uma head que é a Dea Nazaré, ela é fundamentada no que esse livro, eu só vim enxergar depois, o que esse livro que vocês leram, ele fala, que é o tal do ciclo dourado. A técnica de venda dela, ela vem de um círculo, a partir de um círculo de dentro para fora. Mas o que é que eu quero falar sobre isso? Eu até entender isso, eu vendi 1 alinhador Soul Smile, 3 alinhadores Soul Smile, 5 alinhadores Soul Smile, e eu não vou falar aqui, eu quero que Esté abra e me diga aqui quantos alinhadores nós batemos ontem, Esté, fala para mim. Foram 4, se eu não estiver enganada, não foi, Flávio? O total do mês. Total do mês. O total do mês foram 13 ou 14. Dá para fechar ainda. 14 alinhadores nós batemos ontem. Nós vendemos 14 produtos high ticket ontem. Até ontem. E eu disse para a Esté, assim, quando a gente acaba, eu disse para a Esté, eu quero bater. 31 só é terça-feira. A gente ainda tem para cacete aqui. Eu quero bater 20 alinhadores. O Thiago bateu 6 ontem. Olha aí. O Thiago, 6 Cara, ontem. o que eu quero não é sobre alinhador. Eu quero dizer o seguinte, que a gente precisa ter a nossa mente expansionista. A mente expansionista. Acabou a escassez para essa turma. Acabou. Agora a gente vai falar sobre crescimento. Tá? Então, e hoje eu estou bem excitado. Viu? E então, o que é que a gente vai começar a discutir agora, Daniel? A gente vai discutir um pouco sobre o segundo encontro do nosso primeiro ciclo, que é o ciclo de viabilidade. Tá? Nós estamos falando sobre viabilidade. E no primeiro encontro, a gente fez um diagnóstico da realidade. A gente, na verdade, no primeiro encontro, a gente entendeu que precisávamos enxergar o nosso negócio. E eu achei maravilhoso, porque ontem eu recebi uma mensagem de Ana Paula, e Ana Paula disse assim, Flávio, a gente está com os números do nosso negócio assim. Aí eu respondi para Ana, parabéns, porque eu tenho certeza que quando você começou a mexer nesses números, quando você começou a colocar no Fla, rapaz, o negócio é assim,
né? A gente está começando a enxergar o nosso negócio. Hoje, a gente vai falar sobre a engenharia da margem. Vamos falar sobre margem. Resultado, o que sobra do nosso negócio. Porque, a partir da margem, do que sobra do nosso negócio, a gente vai começar um outro passo, um outro verbo, que é corrigir. O primeiro foi enxergar, o segundo verbo é corrigir. É a hora da gente começar a fechar torneiras. É a hora da gente começar a trabalhar nos desperdícios. Aquilo que é gasto e não traz resultado. Efetivo, direto, claro. Dani, para ilustrar isso tudo aqui, por favor, meu irmão, relembra aquele nosso consultório imaginário, que na ocasião da outra reunião. Imaginário não é o meu, Flávio. É o Diminua seu meu consultório, não. Muito bem. O horizonte, tá? Relembra o horizonte. Porque eu tenho certeza que cada um mexeu ali e, a partir disso, começou a enxergar a taxa de viabilidade do seu consultório. Eu acho que Tiago deve ter, putz, a minha taxa de viabilidade é de 20, ou alguém disse é de 15, o meu é de 30, uau. Então, alguém começou, todos, tenho certeza que todos começaram a fazer isso, tá? Mas relembre o seu horizonte aí. Horizonte, né? O meu horizonte. A gente levantou os números, né? A receita do consultório Horizonte deu 70 mil, a gente diminuiu pelos custos fixos, que esse é o exercício para vocês fazerem, né? Custo fixo de 28.200, diminuímos também os custos variáveis, que são de 17 mil, também diminuímos aquilo que a gente identificou como vazamento, 10 mil, e isso deu um lucro, Flávio, de 14.800. Muito bem. Que, para a gente descobrir a taxa de viabilidade, deixa eu ver, tem alguém querendo entrar aqui, ó. Ah, foi a Esther. O que é que a gente faz? Pega o lucro e divide pela receita, que deu, no horizonte, uma taxa de 21,1. Está aqui. Que lá em cima já diz ó, que o Horizonte é um consultório viável. Mas, olha aqui embaixo, tem uma margem saudável, mas ainda com espaço para otimização. O nosso desafio é trazer ele de viável para estruturado. É o que a gente está aprendendo aqui. Tá bom, para aqui, Dani, por favor. Eu queria que vocês colocassem aqui no chat aqui embaixo, tá? Não precisa dizer quanto foi, eu quero saber a classificação do consultório de vocês, como foi? Foi viável, ele foi frágil? Só bota aqui no chat, vai, por favor. Foi sobrevivente, tá estruturado, só joga, vamos. Bora, Tiago, bora, Thali. Frágil, muito bem, claro. Isso, é isso aí. Sobrevivente, tá? Boa. Vamos lá, bora. Sobrevivente, Tiago. Bora, Tami, bora, Aninha. Bora, Bia. Então, eu estou bem, Flávio. O meu consultório. Boa, boa. Muito bom. Eu estou descobrindo aqui onde é que eu falo, peraí. Eu também. Onde é que digita? Mas, enfim, estruturado. Estruturado, muito bem, meus amores. É isso aí. Muito bem, perfeito. Vai lá, Dani, continua. Desculpa te interromper, beleza. Ah, não, é isso aí. Já acertei vocês aqui, já estou por dentro. Aqui. Legal, ó. Então tem em todas as etapas tem aqui, né? Frágil, sobrevivente. Ah, não deu ninguém viável por enquanto, né? Já foi para o estruturado. Muito bem, perfeito. Então, ó, aí depois disso, Flávio, deixa eu limpar aqui. Como você falou que o verbo da primeira reunião foi enxergar e que hoje é corrigir vazamentos. Então, eu fui tentar corrigir alguns vazamentos do Horizonte. E nós estávamos ontem conversando também sobre essa ferramenta que a gente vai usar hoje, que é da engenharia de imagem, né? É isso aí. Então, a diferença do encontro passado é que a gente tentou tentar descobrir se o consultório estava pagando a gente ou a gente estava pagando para trabalhar. Só que agora, qual é a perguntinha? Qual é a tese, Flávio? Pergunta é por que não sobra, pessoal? Quanto sobra? Por que não sobra mais? Por que não sobra mais? Certo? Nós temos necessidades individuais aqui e a gente queria suprir todas.
e temos também as necessidades supérfluas. E a gente também queria. Eu queria poder viajar para a Europa 2 vezes por ano, eu queria poder trocar o carro todo ano, eu queria, certo? E por que é que não está sobrando mais? Por que é que o consultório de Flávio não está sobrando mais? Tá? Daniel, junto comigo, a gente desenvolveu uma ferramenta que é chamada de índice de pressão do consultório. O nome pressão, ele já é forte. Por quê? Por que esse nome, por que essa palavra pressão, Flávio? É exatamente o que acontece quando a gente chega em determinados percentuais disso aí. Intuitivamente, Thalita, ela vai se sentir pressionada porque ela tem necessidades basais para abrir o consultório dela. Ela tem aluguel, ela tem folha, ela tem energia, ela tem celular. Existem necessidades que são basais para abrir o consultório. Básicas, elementares. Tá? Independente do que você fatura ou não. E aquilo por si só já te causa uma pressão. Se o que consome, tá certo? O que consome o teu custo fixo, ou seja, esse custo basal, se for alto isso, a tua pressão aumenta. Quanto mais baixo, menos pressionado você está, tá? Daniel, por favor, me explica como é que a turma vai calcular, como é que o time vai calcular os seus IPCs, tá? Eu fiz o exercício com a Horizonte, ó. O IPC, ele é o custo fixo. Você tem um número aí, coloca no papel o custo de vocês. No meu deu 28.200, né? Eu já tenho esse número. 28.200 dividido pela receita, que na Horizonte é 70 mil. Então, eu fiz aqui. Quando eu faço essa conta na calculadora, porque eu não sei nada de matemática, dá 0,40 e um pouquinho. Quer dizer que o índice de pressão da Horizonte é de 40%. Então, peraí. Então, vamos lá. Digamos que Ana, ela calculou, quando ela estava levantando lá a Dental Clinic, ela calculou que os custos fixos do negócio dela, para ela abrir, Aninha, para você abrir. Não estou falando de atender mais paciente de orto, atender mais paciente de clareamento, não. Para você abrir, temos aluguel, temos a folha da tua recepcionista, da tua auxiliar de consultório, temos ali encargos delas, tá certo? Temos a conta de energia. Para abrir o consultório, Ana Paula e Tamires têm um custo fixo de 40 mil reais. E Ana Paula e Tamires também calcularam que a receita média delas é de 80 mil reais. Então, essa conta elementar que ela vai fazer agora é dividir só o custo fixo, não é o variável. O que é variável? Se eu vender mais ortodontia móvel, eu vou ter mais custo de laboratório. Isso é variável, tá? Não é isso. É o fixo. É o elementar, é o basal para abrir consultório. Ela vai dividir esse custo fixo pela receita e vai se chegar a um número. No exemplo que Daniel nos trouxe aqui, esse número foi de 40%. Isso é o IPC da Clínica Horizonte, o índice de pressão do consultório. Esse IPC de 40% quer dizer o quê? Nós, em cima dos estudos que nós fizemos, da minha realidade clínica, da realidade clínica de outros colegas que nós já mentoramos, um IPC dentro do ideal é de 30%. Quer dizer que 40% eu vou morrer amanhã. Não. Quer dizer que se eu tiver 40%, ou seja, assim, à medida que vou aumentando esse IPC acima de 30%, o consultório está dependendo muito de volume, de entrada de paciente. Então, Ana Paula e Tamires vão gastar muita energia com captação, tem que entrar mais paciente, elas vão ficar extremamente preocupadas com a queda na agenda, com os vácuos, com as lacunas na agenda. E o crescimento da clínica
não é mais uma escolha. Ah, eu quero crescer, eu quero ter mais paciente para abrir uma terceira cadeira. Não é uma obrigação. Porque o teu custo fixo, hoje, ele já é alto. O teu nível de pressão já é alto. Então, você tem que ter uma entrada alta. Estão dando para entender, pessoal, por enquanto aqui? Dani, avança um pouco mais. Tá. Alguém quer compartilhar o IPC aí? Para Flávio dar uma olhadinha? Alguém fez e quer compartilhar? Tiago está se lambendo aí, eu acho que ele quer falar. Se quiser, pode colocar aí que... Porque o que a gente vai fazer agora, Flávio, é aquele QR Code. Eu vou soltar agora um QR Code para que vocês... Quem tiver no celular, eu vou colocar o link aqui no chat. Então, eu acho que também está no celular. Aí no chatzinho aqui vai aparecer o link, você clica e volta lá. Esse QR Code é esse aqui, Flávio. Explica aí, enquanto as pessoas... Ó, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. É o seguinte. Vocês vão mirar aí no QR Code e vai ter uma perguntinha ali. Vocês vão preencher essa perguntinha ali. Eu quero saber de vocês se essa realidade aqui que eu ilustrei da Clínica Horizonte, com IPC de 40%, qual é a alternativa sua como gestor, Clara? Você vai trabalhar, gastar energia, estratégias, ideias para aumentar teu faturamento, ou você pensa antes disso em arrumar a estrutura? Essa pergunta eu quero que todo mundo aqui mire no QR Code e responda lá nesse form, nesse questionáriozinho que abriu lá. Isso, Aninha. Isso também. Vai lá. Deixa eu abrir aqui também. Abre também, Flávio. Vou abrir. Já estou. E já eu atualizo o número, tá? Quem votou, eu vou atualizar já. Eu acho que funcionou o link, Tamires? Não? Peraí, deixa eu ver aqui. Você que está no celular. Deixa eu ver pelo link. Eu estou falando contigo pelo WhatsApp, Daniel. Você consegue me mandar por lá? Tá, peraí. Vou mandar para você agora. Tá. Copiar daqui para passar Tem para lá. como só voltar um slide? Tem como voltar um slide. Volta o slide e depois a gente vem Eu aqui. vou voltar um slide aqui, deixa eu ver. Aquele que tem um cálculo do IPC. Isso, peraí. Quando eu cliquei aqui no Mentimeter, ele fala o que você faria primeiro no seu consultório: aumentar faturamento ou arrumar a estrutura, certo? Aí você escolhe um e envia. Deixa eu só procurar meu WhatsApp aqui para mandar para a Tamires. Achei. Fiz isso. Mandei, Tamires. Vê se vai funcionar pelo... Você está no celular e pelo celular. Está até no grupo também, caso alguém... Foi, Anaí? Foi. Vai lá, Dani. Passa para o QR Code aqui, para quem não escaneou. Deixa eu ver. Ah, tá. Quando eu voltar, já vem o resultado. Deixa eu ver se Tamires consegue. Você conseguiu, Tamires? Conseguiu, né? Consegui, Daniel, consegui. Pronto. Deixa eu ver se ele vai gerar aqui, ó. Opa, olha aí, Flávio. Resultado. 6 votaram em faturamento. A primeira ação, com essa pressão do consultório, consumindo assim, um custo fixo muito alto, faria logo o seguinte: vou aumentar o faturamento. E 2 pessoas disseram: não, eu vou arrumar a casa primeiro, para depois ir para frente. Para tudo, que agora vou até me levantar aqui. Então, presta bem atenção. Então, na ideia de vocês, eu tendo um IPC, um índice de pressão no consultório, tá? Acima de 40%, eu vou aumentar o meu faturamento, certo? Eu vou trabalhar com tráfego pago, eu vou impulsionar, vou falar com o pessoal da agência. Bora para cima, a gente vai melhorar o faturamento do consultório, porque meu IPC, ele tá alto, a minha pressão tá alta, eu estou gastando energia com isso aí. Então, senta com o pessoal do marketing, senta com o pessoal da telefonia da gente, vamos buscar paciente. Bora lá. IPC alto, acima de 40%, dissemos aqui que vamos aumentar faturamento. Se a maioria aqui
disser que é aumentar o faturamento, a gente está chegando à conclusão que a gente vai ter que aumentar a entrada, vai ter que colocar mais paciente dentro do nosso negócio. Se desse a estrutura, o problema não é quanto entra. Arrumar a estrutura, a gente estaria dizendo que o problema não é quanto entra. O problema da gente está interno, é quanto a gente está gastando. Ok? Daniel, por favor. Então, deixa eu ver se eu entendi, Flávio. Se deu, a maioria de nós colocou que tem que resolver a pressão com mais pressão, né? Injetando mais pressão. Paciente. Colocando paciente. Bora, coloca paciente. É isso aí. Tá certo, é isso aí, é um ponto de vista, não tem nada errado. Bora. Vamos aqui no... Aqui a ideia, Flávio, é o seguinte. Gente, tem alguns sabotadores que roubam a margem do nosso negócio. Nós dividimos em 3 categorias que a gente está trabalhando. Estrutura, produção e vazamentos. Olha agora a tarefa como é. Eu vou ler um por um. Flávio vai fazer alguns comentários naqueles que ele achar que deve. Mas vocês vão somar. Por exemplo, em estrutura, depois de eu ler os 10, você vai vendo, rapaz, desses 10, 6, eu acho que é um sabotador no meu negócio. Está roubando, está inflando minha estrutura. E assim por diante, tá bom? Eu vou ler, se for o seu caso, você faz um 2, 3, 4, tá bom? Vamos lá. Em estrutura, Flávio, assim, sabotador de estrutura. Recepcionista ociosa em grande parte do dia. Ok. Você marca aí se for sua realidade. Auxiliar duplicado sem aumento proporcional de produção. Para um pouquinho, Dani. Veja só. Recepcionista ociosa em grande parte do dia. Eu quero falar uma coisa para vocês. Quando eu comecei meu consultório, eu comecei... Nem vou para um passado mais distante. Eu vou falar agora uma clínica recente que a gente montou, coisa de 3 anos atrás. E aí a gente foi para uma estrutura nova, uma estrutura pesada. E eu disse assim, pô, será que as pessoas vão me conhecer nesse novo lugar, né? Então, eu estava com a minha auxiliar de consultório, que já trabalha comigo há muitos anos, e eu disse, ó, vamos começar a abrir aqui, Fátima, e a gente vai, vamos ver o que vai acontecer. Você abre a porta, eu atendo o paciente, é um processo de transição. E Fátima, ela abria a porta, ela chegava a mensagem ali, ela ia para o consultório, me auxiliava ali, daqui a pouco ela tirava a luva e tocava o telefone, eu via uma mensagem, ela respondia, ok. A coisa realmente foi ficando mais atribulada, eu trouxe uma dentista para trabalhar comigo, tá? E aí, essa dentista agora estava ali me auxiliando, era uma estagiária no momento, estava auxiliando, e aí estava comigo, aí Fátima saía dali, ia para a recepção quando precisava, mas eu já estava despressionando a Fátima. No segundo momento eu disse, não, vamos fazer o seguinte, preciso agora tomar mais uma recepcionista, eu preciso sim de uma recepcionista, Fátima fica comigo só dentro do consultório, a dentista comigo também só dentro do consultório, e aí Fátima agora, eu tenho um recepcionista lá fora, que vê o telefone, vê o WhatsApp, e aí eu senti necessidade de mais uma dentista comigo, tá? Então, nessa nova estrutura minha, eu comecei com uma pessoa, uma recepcionista, uma auxiliar que trabalhava comigo há muito tempo, e Fátima, ela servia cafezinho, ela abria a porta, ela respondia o WhatsApp, ela tirava a luva, botava a luva, e aí por diante. À medida que o fluxo foi aumentando, hoje eu tenho na minha equipe 5 pessoas, tá? Dentro de um período de 3 anos, eu saí de 1 para 5 pessoas. Quando a gente fala assim, um auxiliar duplicada, né? Ou seja, um auxiliar no consultório, um auxiliar no outro, se a gente tem 2 consultórios, ou 2 consultórios, um auxiliar está fazendo os 2. A gente está falando tudo isso sobre a questão do exemplo de Fátima, esse é o exemplo de auxiliares, pessoas. E estrutura inflada, quando está relacionada a pessoas, dói, viu? Dói. Porque o que eu vou dizer para vocês, assim, quando eu disser corta, não é uma decisão fácil. Não era uma decisão fácil para mim ir para uma nova estrutura com uma única pessoa, porque aí mexe com muita coisa.
Mexe com a logística, mas mexe também um pouco com a minha vaidade. Ah, mas como assim? Eu vou ter uma recepcionista que vai para dentro do consultório e aí desculpa, pessoal, eu vou ter uma recepcionista que vai para dentro do consultório e essa recepcionista, ela em seguida ela depois volta para a recepção. Isso mexe muito com a minha vaidade. Mas dinheiro não aceita desaforo, certo? Dani, mais um pouco sobre estrutura inflada. Isso eu estou fazendo só vocês refletirem, tá? Eu não estou dizendo que está acontecendo com alguém, eu estou fazendo só uma reflexão. Por favor, Dani. Vai marcando aí. Aluguel acima da média da região, financiamento de equipamento pouco utilizado. Gosto disso. Thalita falou aqui que comprou um scanner, certo? E eu sei, na condição de ortodontistas que somos e ortodontistas digitais, quem não tem tá doido para comprar um scanner, né? Tá doido para comprar um scanner. Nossa, agora eu vou comprar o meu Aitero, vou comprar o meu Virtus, vou comprar meus Sirius, é isso aí. É isso aí. Mas mais do que empenhar a grana no scanner e ter aquela parcela todo mês, é o que esse scanner realmente vai te agregar. Eu acabei de fazer um upgrade no meu scanner. Tá aqui, Stack não vai me deixar mentir. Acabei de fazer um upgrade. Eu saí de um Virtus para um Sirius, um scanner de 80 pau, e tá lá, e eu sentei dia desse, eu acho que domingo, eu parei e fiz assim, perdão da palavra, porque com vocês me fudi. Eu disse, porque é o seguinte, se eu colocar esse scanner dentro do jogo lá, vai travar a minha vida. Como assim, Flávio? Não, porque veja só, a ferramenta de scanner, ele tem um poder de convencimento de venda muito legal. Você que tem uma dificuldade de conversão, o scanner ajuda a converter. Mas eu não tenho esse problema. Eu tenho outros problemas na minha vida, mas eu, Flávio, eu não tenho dificuldade de conversão. Eu sou bom vendedor. Tá? E aí, ao mesmo tempo, se eu colocar um scanner dentro do jogo, dentro do setor clínico lá, a minha consulta que dura 20 minutos, não Flávio, mas Giovana, Stack trabalham comigo, elas vão estar operacionalizando lá o scanner, vão levar 5 minutos para escanear, se fizerem muito bem, ou 7 ou 10 minutos. A minha consulta, a minha operação clínica vai ficar menor ainda, porque 7, 5 ou 7 ou 10 vai ser consumido pelo scanner. Tá? O scanner, para mim, vai ser um travador dentro do consultório. Eu disse, eu botei agora, comprei mais um equipamento de 80 pau, e eu tenho que repensar minha logística, porque o meu fluxo é muito alto. As meninas que trabalham comigo saem doidas dentro do consultório. A minha entrada e saída de consultório é muito grande. E olha, quem trabalha com ortodontia tem que ter entrada e saída, ticket alto, mas muita entrada e saída grande. E o scanner vai travar a minha vida. Então, assim, não é só sobre comprar, colocar aquela parcela, é sobre o que é que vai te agregar. Esse scanner realmente, ele é muito importante hoje para Tamires e Ana, para Clara, ele é fundamental. Passa, por favor, Dani. Não, lá. Desculpe. Cliquei onde não deveria. Software duplicado. Um software para agenda, outro para financeiro, outro para CRM. Prolabore inexistente, retira quando sobra. Uhum. Folha de pagamento desproporcional à receita. Contrato de marketing fixo sem retorno mensurável. Fala sobre isso, Daniel, que você é o cara do marketing para mim. Daniel é um cara de agência que trabalha com dentistas e profissionais de saúde de uma forma geral há muitos anos. Ele entende a cabeça da gente, essa cabecinha da gente consumista. Não tem profissão que consuma mais do que dentista, tá dando para entender? A gente compra tudo. A gente compra tudo. Dani, fala sobre isso aí. Tem uma coisa que o dentista gosta de se ver, de ter uma rede social legal, de ter um videozinho bonito, ter uma identidade visual bacana. Mas o que acontece muitas vezes, que eu tenho observado, é que você contrata uma agência que, inclusive, é muito mais do que você precisaria para dar conta de ter um perfil vendedor ou um perfil que lhe posicione bem.
Então, você contrata uma agência que lá tem copywriter, lá tem social media, lá tem videomaker, lá tem uma porção de coisas das quais você não precisa. Sabe aquela ideia de quando a pessoa vai no shopping e diz assim, nossa, quanta coisa que eu não preciso? Você já vai no shopping e não fala isso? Quanta coisa que eu não preciso? Uma agência é muita coisa que o dentista não precisa. Pegue exemplos de dentista que com um celular na mão, com um antes e depoisinho ali, com depoimento de paciente, com no máximo uma pessoa ajudando a gravar, é o suficiente. Então, eu mesmo já fui um peso para dentistas que me contrataram, que me tinham como prestador de serviço, e que do lado de cá eu ficava assim, meu Deus do céu, esse cara está me pagando, e eu mesmo não conseguia dar conta de servir a ele tudo que eu poderia dar. Ele não tinha capacidade também de receber tudo que ele podia dar, e era um valor que certamente, no primeiro corte, era eu que voava. E tem que ser assim mesmo, porque uma agência é muito pesada para um profissional dentista, principalmente que está no começo da carreira. Então, repensem isso. Vejam se está dando retorno. Poxa, esse cara vem aqui e tal. Eu estou gastando R$ 2.500 numa agência de marketing. E qual é como é que eu mensuro o resultado? O cara vai te dar alcance, vai te dar like, vai te dar quantos comentários. E na cadeira, sentou quantos pacientes? Esse é o grande dilema, Flávio. Meu com paciente, coisa nossa. E tem uma outra coisa que eu queria que vocês também lembrassem, que esse nosso grupo aqui, Daniel, por exemplo, deu uma assessoria valiosíssima para a Thalita. E faz parte disso aqui, gente, também. Vamos sentar, marca um oi aí, uma hora com o Daniel, com o Dani. Dani, vamos lá. Agora, focado nisso, cabeça e corpo naquele lugar, olhar como é que está a comunicação de vocês. Como é que está? O Dani, ele vai ter uma conversa com a Clarita agora. Eu pedi, Dani, eu quero conversa com a Clara. Porque a Clara, ela tem um potencial gigante, assim, de se comunicar, de falar, de se mostrar. Ela é muito boa nisso. Mas eu quero ela. Eu quero ver Clara. Eu quero saber quem é Clara. Eu quero a autoridade de Clara, que é uma especialista, com uma baita de uma formação. Eu quero isso dela. Eu preciso saber quem mais ela. Ela está numa cidade pequena, e dentro dessa cidade dela, a gente vai ter que criar a autoridade dela. Certo? E outra coisa, é muito importante que vocês saibam, Dani, fecha o slide, que eu quero olhar para o rostinho de todo mundo, por favor. É muito importante que vocês saibam que, às vezes, o negócio de vocês tem nome, o da Thali tem nome, o de Tami e de Aninha tem nome, a clínica da Tami e da Aninha chama-se Dental Clinic. Ok. A Thali também tem seu nome. Eu também, a minha clínica também tem meu nome, chama-se Ser. Porém, a autoridade do negócio de vocês é vocês. As pessoas se conectam com pessoas. Para pensar. Avan. Cara, não, quando você me fala Avan, vem o rosto careca do Luciano Hang na minha frente. E a Avan é gigante. Só que o que o cara fez? Ele tomou a frente de que o negócio dele é ele. As pessoas querem se conectar com ele. Se mede. Boa, é aquela falando, se mede. Ela diz, João Adib. O João Adib é a CIMED. Você olha para ali, para a CIMED, e vê a cara do turco ali. Tá? Então, a gente, eu me lembro muito bem, quando a TAM, Transportes Aéreos, Aviação, existia assim um negócio, fale com o comandante Rolim, que é o cara o fundador da TAM, fale com o comandante Rolim. Aquilo identificava, aquilo quebra barreiras. Eu preciso ver a Tamires e a Ana. As pessoas se conectam com CPFs e não com CNPJs. Tá? O CNPJ é importante, ele está por trás, ele traz uma pujança, uma grandeza, mas eu tenho que aparecer. Vocês falam bem, vocês são inteligentes, vocês têm formação,
Vocês conhecem muito mais o negócio do que você, mas eu vou contratar uma modelo para falar. Não, vocês. Então, eu disse, Dani, eu quero a Clara aparecendo. Eu falei para ele, senta com a Clara. Eu quero a Clara aparecendo. Eu quero que a Clara diga, eu quero que Fernandópolis saiba quem é a doutora Clara Fernandes. E a mesma coisa eu quero que seja com cada um de vocês. Thalita, eu tô vendo muito ela. Bia, eu escrevi para Bia, eu quero lhe ver todo dia. Tiago, Bia. vi uns vídeos do Tiago, não foi, Flávio? O Tiago também já a fazer. começou a se mexer nisso, tá? Isso não é sobre, pessoal, vaidade. Ah, Flávio, mas eu não quero. Gente, vocês já fizeram as escolhas de vocês já têm um negócio. E esse negócio, ele é que é o sustentáculo de cada um de vocês aqui. A gente vai ter que o negócio da gente tem que ser a cara da gente e a gente tem que ser a cara do nosso negócio. As pessoas se conectam com pessoas. Desculpa, Dani. Não. Inclusive, você vai hoje lá na SER, na clínica do Flávio, tem uma televisão bem grande, que passa uns vídeos bonitinhos, e do lado tem a equipe dele, o pessoal todo bonitão lá posando, como se fosse assim, um desejo ser atendido por aquele bonitão, aquela bonitona, tá ele, tá a esposa, tá todo mundo lá. Então também tem esse lance de criar uma imagem. Pô, vocês investiram horrores. A imagem de vocês aí, para ficar muito minguado, para você ficar postando meme de não sei o que lá, entende? Bem, enfim. Aí, ó, terminando aqui a estrutura. Quero todo mundo marcando com o Dani, tá? Todo mundo, quem não marcou ainda, vai no de. Tami e Ana tem que ter um momento com o Dani. Certo? Tiago, Clarita, momento. Bia, momento com o Dani. Isso é branding. A gente vamos trabalhar a imagem de vocês, certo, lindos? Bora. Sala montada que não gera receita. Tá consultório parado lá, né? Deve ter um consultório com os horários parados. Tem umas clínicas aqui que tem consultório parado, hein? Tem consultório parado. Vamos mexer com isso, vamos pensar também. Custos administrativos inchados, contador, sistema, assinatura. Então, nós lemos 10 itens da estrutura, você vê o que é a sua realidade e coloca um total. Produção e ali, se desses 10 itens, 3 ali se identifica com o negócio de vocês, bota ali embaixo, não diga um papelzinho de vocês ali, ó, 3 ou 4 desse primeiro bloco, tá? Ou 5, enfim. Produção, Flávio. Por exemplo, implante vendido com margem baixa sem perceber. Certo. Ortodontia parcelada sem correção de preço. Certo. Convênios ocupando agenda com baixa rentabilidade. Gente, é isso. É trabalhar e não ver o dinheiro. É trabalhar e não ver o dinheiro. Muita coisa a gente está enchendo a agenda, mas não está vendo o dinheiro. Para pensar. Isso acontece comigo às vezes. E eu não estou vendo o dinheiro. Né? Então, a gente precisa começar a olhar o que é que me dá mais resultado, o que é que me enche os olhos, certo? Dia desse eu estava vendo, eu antes já tinha conversado com ele, eu disse para ele que isso não está legal. Eu estava vendo o Henrique Tabuzzi. E o Tabuzzi me disse uma coisa assim, ele disse assim, é melhor, Flávio, a gente estava discutindo, foi no CIOSP, ele disse assim, é melhor ter um orçamento de 50 mil ou 10 de 5 mil. Aí ele falou assim, 10 de 5 mil. Eu disse, não. Não, cara. Eu prefiro fechar um de 50. Não, cara, mais 10 você revende. Eu disse, sim. E os outros, eu fecho um de 50 e o tempo que eu estava consumindo nos outros 9, eu estou buscando estratégia, estou gastando energia, estou gravando conteúdo para ir buscar mais 9 de 50. Então, vocês precisam olhar para a agenda de vocês. Será que vale a pena Thalita ou Ana sentar no mocho para fazer aquele atendimento ali da Apivida, que vai te deixar ali R$10, ou é melhor você pegar alguém, Flávio, mas ali eu consigo revender. Então, beleza. Faz alguém que é mais barato do que você, Ana, fazer o atendimento de R$10. Espera aquela pessoa sair e vende um de 50, porque enquanto ela está fazendo ali a profilaxia que vai te render R$10, você está pensando em estratégias, você está pensando como é que você potencializa. A tua hora é cara. E a tua hora não é cara porque você é melhor do que aquela pessoa. A tua hora é cara porque você é dono, porque você tem outras coisas para pensar.
Ninguém vai fazer teu consultório crescer se não for você mesmo. O que é que eu estou dizendo aqui, ó? Às vezes, a solução mais inteligente é sair do mocho, tá? Quem trabalha muito, às vezes ganha pouco. E quando eu falo trabalha muito, é muito tempo no mocho. Passa, Dani. Esse aqui eu vejo muito propaganda no Instagram, Flávio. É o seguinte: agenda cheia com ticket médio baixo. Tem muita promessa de encha sua agenda, né? Mas de quê, né? Com que rendimento? Então, agenda cheia com ticket médio baixo. Tempo clínico mal distribuído. Procedimentos mal precificados. Isso é terrível, gente. Isso é terrível. Às vezes a gente se pega aqui cobrando aquele procedimento, o mesmo valor que a gente cobrava o ano retrasado. Mas, Flávio, não dá para aumentar a concorrência. Eu não quero saber de concorrência. Porque, veja só, se aquele paciente ele está há 2 anos com você, ele já esqueceu da concorrência. Ele não está com você, Thalita, por causa de preço, não. Ele está com você porque ele foi para você por causa de preço no começo. Concorda comigo? Ele foi por causa de preço. Talvez tenha ido. Mas se ele está há 2 anos, já não é por causa de preço. Ele não está nem mais perguntando quanto é aí fora, que é a manutenção do... Eu detesto essa palavra. É a manutenção do tratamento ortodôntico. Ele nem está mais perguntando. Então, esse cara, ele precisa entender que a gasolina aumentou, que a luz aumentou, que o salário mínimo aumentou e que você precisa aumentar. Ele tem consciência disso. Por que a única coisa que não aumenta é o preço da gente? Vamos começar a dar uma olhada ali, se vocês têm tabela de preço. Vamos olhar um pouquinho para esse lance do preço. Eu tive uma reunião semana passada com a Clara, eu disse para a Clara, deixa eu falar uma coisa. Eu não tenho tabela de preço. Eu tiro a temperatura do meu paciente. O que é isso, assim? Tem paciente que aquele meu procedimento é X, mas ele pode pagar mais, cara. E não tem problema nenhum. Gastem mais tempo entendendo o perfil socioeconômico do paciente de vocês. Gastem mais tempo entendendo o perfil socioeconômico do paciente de vocês. Porque dentistas, vocês são maravilhosos. Eu quero que vocês sejam agora analistas, psicólogos, terapeutas, entendam o paciente de vocês. Olha só, Esther sabe disso. O paciente chega no meu consultório, tem na recepção uma ficha, e essa ficha tem algumas perguntas, e essa pergunta ela não tem nada a ver com odontologia. Esther, você está aí, não está? Se tiver, responda. Tô aqui. Pronto. Essas perguntas têm a ver com o quê, Esther? Tu consegue lembrar de alguma daquela minha ficha ali? Eu lembro que tem uma pergunta na profissão. Isso, qual é a sua profissão? Aí pergunta assim, qual a importância do tratamento ortodôntico para você, não é isso? Isso. Qual o nível de prioridade? Baixa, média, alta, altíssima. Por quê? Você já esteve com algum outro ortodontista antes? Olha a minha pergunta. O que é que eu estou situando aí, Aninha? O que é que eu estou situando, Thalita? O cara, ninguém vai dizer lá, sim, estive. Consultei um Invisalign e achei um pouco... Cara, eu sei quanto custa Invisalign aí fora. Então, se ele não foi por causa de preço, eu já sei onde é que ele está ancorado. Eu jogo um pouquinho para baixo se eu quiser que ele entre. Mas dentro do que eu ganhe ainda. Então, uma ficha de perfil socioeconômico é importante. Se vocês quiserem, eu coloco aqui no grupo a minha ficha. Tá? Ela é uma ficha que vai durar 5 minutos para o paciente preencher. Ela volta para o meu consultório antes do paciente entrar. Então, Valquíria, lá fora, por favor, o senhor quer um café? Enquanto ele está tomando um café, o senhor pode, por favor, responder isso aqui? Ele vai ali responder profissão, o bairro onde ele mora, tá certo? Como é que ele chegou a mim? Eu cheguei através de Ana Carolina. Ana Carolina, ontem chegou um paciente, eu cheguei através de Ana Carolina. Ana Carolina é um paciente que me pagou de entrada
R$ 7.000. Então, assim, se eu cobrar isso, se eu não eu cobrar 1.000 desse paciente, eu estou sacaneando com a Ana. Quando a Ana disse para ele, ele veio, ele já Certamente disse, né? Certamente Ana disse a ele mais ou menos o valor. já disse, cara. Aí você vai lá e cobra bem mais baixo, o cara... Ih, Eu não posso. Então, tira a temperatura do paciente de vocês. Eu vou, Dani, depois me lembra de eu jogar a ficha aqui, tá? ok. Vai. Convênio, agenda cheia, procedimentos mal precificados, alto custo de laboratório sem negociação, Uhum, uso excessivo de materiais premium sem ajuste de preço, uhum. baixa conversão de orçamento em tratamento fechado, Uhum. produção alta com caixa baixo. Produção alta com caixa baixo. Orçamento fechado. Veja só, a Thalita não, a Tawane, que hoje está casando e não está aqui, a Tawane, ela é muito boa em revenda. Ela tem uma dificuldade de captação do paciente vindo de fora para dentro, mas ela é muito boa na revenda. Depois que o paciente entra, ela consegue vender a orto, o clareamento, ela consegue vender todo o restaurador do paciente lá dentro, fica ali a limpeza, a prof, e por diante. Ela é muito boa de revenda, certo? Então, ela trabalha muito com esse tal de orçamento fechado. Ela vem, faz com o paciente ali, olha, você tem agora a orto, depois você tem ou melhor, você tem uma prof aqui, o cara veio pela orto, mas só que você tem uma prof antes aqui para ser feito, tem 2 restaurações, aqui tem uma MOD, tem uma classe 5 aqui para ser feita em resina, aqui, veja só, aqui, aí quando acabar tem um clareamento, se a gente fizer o pacote todo aqui, tá dando aqui 11 mil reais, mas 11 eu vim para fazer a orto, beleza, só quero dizer o seguinte, que se a gente fizer todo aqui, eu consigo fazer em 20 de 500. Agora, se for, a gente pode só fazer aqui a orto sua, que é 5 mil, e aí você vai fazer o seguinte, vai dar 2.500 de entrada, epa, peraí, talvez seja melhor fazer 20 de 500. Você já está recebendo o clareamento antes de fazer. Você já está recebendo a orto antes de fazer. Então, cada paciente ele é um potencial de revenda dentro. Tá? O mais difícil é você trazer para dentro, depois que ele trouxer, depois que ele chegar dentro. Vamos vender, vender e vender. Vai, Ana. Agora vamos para o terceiro bloco, vazamentos, para a gente ir pontuando. Veja quanto deu do produção ineficiente, coloca lá 2, 3, 4, 5, é a minha realidade, 10, 0. Vamos para o terceiro, vazamentos. Retirada pessoal desorganizada, veja se é a sua realidade. Uso do caixa da clínica para despesas pessoais. Compras impulsivas de materiais. Equipamentos comprados sem planejamento. O Flávio, eu estava na feira com o Flávio lá no CIOSP, que tinha de dentista com sacola. Eu fiquei me perguntando, será que esse pessoal precisa disso tudo? Né? A conferência dá isso, né? A vontade de comprar, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia de quem quer vender, e é porque ele começa a acessar coisas na gente que é a nossa vaidade, que é o nosso quê de consumismo, e a gente tem sempre um argumento para isso. Nós temos um argumento. Nós queremos dar o melhor para o nosso paciente. O paciente sabe o que é o melhor. Quem sabe o que é melhor é você. Aquele querer dar o melhor para os pacientes cabe nesse momento. O teu paciente tem este perfil? Porque veja só, pessoal, eu tenho um privilégio hoje de ter uma clínica high ticket, mas eu já trabalhei em cima de uma farmácia. E quando eu trabalhava em cima de uma farmácia, eu tinha um sonho, não tinha o sonho de ter scanner, porque não existia o sonho, mas eu tinha o sonho de ter uma máquina fotográfica, que na época era uma Dental Eye, com objetiva de 100, eu tinha esse sonho e não podia. Eu tenho que trazer a minha realidade para aquele ambiente e não tem problema nenhum. Muitos aqui têm consultório num bairro popular, e eu já falei com gente aqui, eu disse, a gente vai fazer esse negócio ficar lucrativo. Flávio, mas eu não consigo vender a linha do ali. Beleza, a gente vai fazer esse negócio ficar lucrativo. Porque a gente vai depois abrir a sua versão premium numa estrutura para você vender. Agora, esse negócio aqui, essa vaquinha, a gente vai ter que fazer ela dar leite e cuidar dela.
tá? A gente só vai dar um passo quando a gente sentir que o chão tá ali. Fechou? Aí, compras impulsivas, equipamentos comprados sem planejamento, pequenas assinaturas acumuladas, aquele Netflix que tem lá na televisão, marketing sem métrica, é isso, ó. Contratou uma agência, mas o que ele te mostra é número de curtidas. Métrica é fechamento, né? É cliente no WhatsApp. Taxas financeiras ignoradas, desperdício de material, retrabalho clínico, inadimplência não controlada. Muito Bem, bem. 10 de cada um, estrutura inflada, produção ineficiente, vazamentos, você coloca o total, você já sabe qual dos 3 deu uma numeração maior. A Flávia até falou ontem, e se der empatado? Se der 10 em cada um ou 5 em cada um, você vai elencar apenas um, tá certo? Se deu 4 e 4, você vai escolher um. E guarda esse número agora. Nós não vamos usar agora. Nós vamos usar ele lá na frente. Guarda esse número, porque agora é o seguinte. Tenho aqui a horizonte. Flávio, aqui estão os números referência dessa engenharia de margem, dessa regra de margem. Por exemplo, o fixo do meu consultório não pode passar de 30%. Os variáveis do meu consultório não podem passar de 30%. E o meu lucro tem que ser, no mínimo, 20%. Esses são os valores referenciais. Quando eu bati com a horizonte, deu o meu fixo 40, é o meu índice de pressão. Quer dizer, a pressão está acima do que comporta. Como Longitude é um programa para tornar o seu consultório longínquo, pode estar dando certo agora, mas no futuro essa conta vai chegar. O meu variável deu 30 também, ficou ali, e o meu lucro deu um pouquinho a mais 21. Então, olha a leitura, ó. Fixo acima do limite, estrutura pesada. Variáveis no limite, que foi o meu caso, produção ok, mas sem folga. Lucro aceitável, viável, um consultório viável, mas está pressionado. Dani, veja só. Apesar do lucro desse consultório exemplo ter dado acima do que a gente entende como sualho, ou seja, para que o nosso negócio valha a pena, pessoal, nós somos profissionais liberais, tá? Eu estou muito tempo nisso. Para que o nosso negócio valha a pena, a gente tem que ter, no mínimo, 20% de liquidez. Ou seja, Ana, se o negócio de você está faturando 70 mil, ele não pode deixar menos de 14. Se o negócio de você está faturando 100 mil, ele não... E isso daqui é limite baixo. Limite baixo. Flávio, e se der 50, tá maravilhoso, não tá? Muito cuidado também com esses resultados muito fora da média, muito... Porque alguma coisa você está deixando passar, não está pagando imposto, está sonegando em alguma coisa. E isso tem um preço lá na frente, tá? Eu entendo que depois de muito tempo trabalhar com odontologia, fazer muito cálculo, muito número, eu entendo que o nosso negócio de odontologia é um negócio que roda muito bem, nós teremos uma vida confortável dentro de 30% a 40%. Esse é o nosso negócio. Tá? Esse é um negócio que se eu faturar 100, eu vou colocar no meu bolso entre 30 e 40 mil. Certo? Ah, Flávio, e 60? Não dá para eu colocar se eu estiver faturando 100? Alguma coisa está ficando sem pagar, está ficando sem declarar, você está sofrendo em alguma coisa, você está perdendo em qualidade em alguma coisa. A tua equipe deve estar sobrecarregada. Vamos pensar nisso. Eu não estou aqui para a gente ganhar além do que é para a gente ganhar. Eu não quero que ele ganhe quem, de jeito nenhum, mas também o nosso negócio tem que ter longitude. Ele tem que ter estabilidade, segurança. Tá? Ok. Quando a gente fala... Desculpa, Dani. Quando a gente fala num
no consultório exemplo, que deu um lucro de 21%, ok, tá tudo bem, tá performando ali. Mas o custo fixo é de 40%. Existe um esforço muito grande desse gestor para colocar paciente para dentro. Presta bem atenção. Se isso está acontecendo, se o teu custo fixo ele está acima de 30%, para você atingir um lucro mínimo, o teu esforço maior está em colocar paciente para dentro, tá? E esse colocar paciente para dentro, ele pode ser de duas formas, eu já falei isso para vocês. Ele pode ser através da manipulação e através da influência. Como é a influência? A influência é quando o paciente está indo para lá, porque a Ana Paula é referência, porque ele conhece a Ana Paula, porque ele foi muito bem sucedido naquele tratamento. Ele está voltando, comprando de novo. Oi, Ana. Ah, pensei que a Ana estava levantando a mão. Não, eu quero falar mesmo. Esse cálculo, não sei se eu não me atentei em alguma parte que mostrava como é que fazia esse cálculo do custo fixo, porque tem o do IPC, que é outra coisa, na verdade, né? É isso mesmo, é exatamente isso, Aninha. O custo fixo, você fez ele lá, o IPC é exatamente esse custo fixo aí. Toda vez que, se você Em pegar... relação ao faturamento, né? Em relação a. Exato. Aí eu não sei como é que calcula o custo fixo. Essa parte de 40% deu, como é que faz esse cálculo? É o IPC. É o IPC, no caso? É o IPC. Ah, certo. Então, no caso, o resultado que vai dar do IPC é o que a gente pode colocar como porcentagem de custo fixo. É isso? Exatamente. Certo. É isso aí. Aquilo que você calculou lá atrás, que você teve como resultado, você traz ele para aqui como sua referência. Pô, é isso aqui que eu tô. Como é que está isso hoje? Tá? E aí, Aninha, voltando, a tua pressão está muito grande para captar e para colocar paciente para dentro. E eu disse que tem duas maneiras, uma através da influência e a outra através da manipulação. E como é manipulação? Promoção, preço, mês das mães. Cara, eu, depois de 50 anos, minha criatividade acabou, gente. Eu não tenho mais isso. Pô, hoje é o mês do consumidor. Amanhã é o mês... Para mim, acabou. Dia do amigo, né? Dia da vovó, traga sua vovó. E acaba que é muita manipulação isso. Combo. Compre o seu aparelho e faça o seu clareamento. Né? Isso pode até ter um efeito. É momentâneo, mas não é longínquo. Por quanto tempo vocês vão ficar pensando nisso? Isso não é pra gente. E não é varejão, né, Flávio? Vocês não trabalham com varejo, né? O cara entra no supermercado, tem aquele tabloide cheio de É diferente quando você pega, Dani, uma empresa, vou de novo dar exemplo, como a Soul ela tá lá pensando nisso toda hora, ok. É uma empresa de vendas. A Anvisa está fazendo isso toda hora, a Angel também. São empresas de venda. Eu posso surfar nisso, mas eu parar em operação. Para eu ficar pensando, gente, vamos, setembro é o mês, 7 de setembro, independência. A gente agora vai ver, seja independente, use seu aparelho. Cara, para. Isso é muita manipulação. E vai chegar uma hora que vocês vão cansar. Né? Muita criatividade. Desculpa, Dani, pode passar. Não. Aí, o consultório é viável aqui embaixo, ó. Algumas observações para a gente avançar. Eu gostei dessa canetinha agora aqui, Flávio, ó, eu riscando ali. O consultório é viável, mas está sustentando uma estrutura maior do que deveria, no caso da Horizonte. Certo. Na prática, não falta faturamento, não falta produção. O que está faltando é um ajuste de estrutura. Consequência no tempo, que é o mote do Longitude. Precisa manter volume sempre alto, só gerando na alta, como a gente diz. Qualquer oscilação de receita gera uma tensão muito forte. O crescimento não melhora a margem, gente. Só mantém o sistema de pé. Aí, Flávio, a perguntinha que não quer calar é: qual número seu está fora desse referencial de fixo 30, de variável 30 e de lucro no mínimo 20? Dani, antes disso, eu queria que você voltasse à nossa pesquisa lá do QR Code. Certo.
E eu quero que vocês atentem para isso. Volta para lá, por favor, ela. Mostra, quando você mostrar, vai mostrar aquele número ali? Mostra. Vai? Mostra lá. Tá aí. Se eu dissesse para vocês agora, depois de vocês lerem isso, e passasse de novo esse QR Code para vocês aqui. Um IPC de 40%, você aumenta o faturamento ou arruma a casa? O IPC já está alto. A pressão está alta. Ana mesmo traduziu. IPC está relacionado a custo fixo. A pergunta de Ana foi tradução. IPC é custo fixo. O problema não está em aumentar faturamento, gente. O problema está que a casa precisa ser arrumada. O custo fixo está alto. O esforço é tremendo de criatividade, para você ficar colocando novo paciente. Imagina você manter aquela entrada linear e reduzir aqui, ó, o fixo. Agora dói. Dói. Volto lá para o começo, quando eu falei. Mexe com minha vaidade. Como é que eu vou agora falar para Maria, que é minha auxiliar de consultório, que ela vai ter que fazer auxiliar de consultório, que no momento que a gente tiver livre aqui, ela vai ter que passar um pano lá na recepção, que ela vai ter que também ir para, enquanto a gente tiver livre sem paciente, ela vai ter que ir para confirmação de paciente. Porque eu tinha uma pessoa só para faxina, eu tinha uma pessoa só para confirmação, ela era só auxiliar de consultório. Eu sei que ajustar, reformar dá mais trabalho do que construir. Obviamente, voltando ao que Thalita falou, se eu soubesse disso antes, eu já tinha contratado Maria para fazer recepção, consultório e passar o pano na recepção. Né? Porque ajustar isso agora vai dar trabalho. Tem desgaste. Tem desgaste. Aí, eu discutindo com o Daniel dia desse, Daniel disse assim, Flávio, e me fala sobre a relação e as sequelas trabalhistas disso, o risco que a pessoa corre. Porque a gente sabe que auxiliar de consultório tem insalubridade, a recepção não tem. Faz o seguinte, cara. Contrata essa pessoa que faz tudo pelo salário mais alto. Bota a salubridade nela. Ah, mas se ela fica muito tempo na recepção, bota, porque tu não vai correr o risco. Se ela for te botar na justiça para dizer que fazia de consultório, tu já tá pagando. Agora você não tem duas. Isso talvez venha caber para a realidade de alguém aqui, principalmente na hora que a gente está começando. Eita, eu vou contratar uma pessoa para o mês. Que tal contratar já sob um rol de acordos? Porque combinado nem é caro nem é barato. Certo? Para que depois você não tenha esse desgaste que talvez alguém aqui tenha que ter. Tá? Então, gente, eu pensei exatamente como vocês há algum tempo na minha vida. Que se eu tiver um custo fixo, pesado, um IPC, um índice de pressão alta, eu vou ter que botar paciente, eu vou ter que criar promoção, eu vou ter que fazer combos, eu vou ter que viralizar, eu vou ter que gastar com tráfego pago, eu vou ter que... Não. Muitas vezes o ajuste é basal. É basal. É reajustar pessoas, é reajustar contratos, tá? É reajustar contratos, é reajustar parcelas. Então, às vezes, o custo é basal. Vai, Dani, desculpa. Olha aí os 3 cenários, Flávio. Isso. Se o seu fixo está alto, você não precisa crescer mais. Ana, se o teu IPC deu alto, não é para você crescer mais. É para você cortar. Dói. Se o seu variável está alto, você não precisa vender mais. Você precisa ajustar a produção. Vamos ver ali como é que está o nosso custo,
a nossa precificação, vamos ver nosso desperdício. Se seu lucro está baixo, você está sustentando um erro aí sem perceber, tá? E isso, gente, veja bem, isso tem que ser revisitado várias vezes, tá? Eu tenho uma despesa no meu consultório, eu tenho um custo fixo, o meu IPC no consultório ali, ele está variando, o meu IPC, entre 20 e 25, e aí o que é que acontece? Eu observei que nos últimos meses ele foi para 32, quando eu olhei 32, eu olhei de novo para o grupo, certo? Eu tive uma conversa com o Esté essa semana, semana passada, eu disse, Esté, ó, eu vou ter que tirar essa pessoa. Mas vou ter que tirar porque você está ficando muito boa aqui. Enquanto você estava aprendendo, ok, mas agora que você aprendeu, eu vou ter que tirar essa pessoa. Porque meu compromisso, ele é também comigo. Porque o dia que eu não conseguir me pagar, pessoal, nada disso aqui vale a pena, tá? Nada disso aqui vale a pena. Passa, Dani, por favor. Bem, Hoje agora é um slide com Dani, hoje eu acho que as meninas aí, Tiago não, mas eu acho que hoje eu estou muito inflado, né, pessoal? Estou muito raivoso, assim. Não. Veja, esse slide tem bastante informação. Vamos bem, com bastante atenção. Regra de margem, de novo. 3 cenários, gente. Aqui, ó, é o mesmo... Deixa eu pintar ali. Canetinha, ó. O mesmo consultório, tá? Só que 3 decisões diferentes com 3 consequências diferentes. No primeiro cenário aqui, a Horizonte vai cortar só a estrutura. Aí, ó, eu reduzi minha equipe ociosa, eu renegociei meu aluguel que estava alto, conversei com o pessoal, consegui renegociar. Eu nem sabia que poderia, mas só porque eu conversei eu consegui. Cancelei alguns softwares redundantes, contratei um só que tem tudo nele. Olha o meu fixo, Flávio, foi de 28.200 para 21 mil. Eu não botei nenhum paciente a mais. Então, o meu lucro veio para 22 mil, era de 14.800. É claro, gente, eu sei que esse é um cenário fictício, tá? Mas a realidade vai se pondo. A minha viabilidade, que era de 21, foi para 31. E meu IPC, minha pressão estava 40, foi para 30. Apenas cortando estrutura. Esse é um primeiro cenário que você pode decidir. Num segundo cenário, você vai dizer assim, não, eu vou só estancar vazamento. Ok. Na Horizonte, ó, eu organizei meu Prolabore, cortei as despesas invisíveis que eu consegui detectar na aula anterior e eu fiz uma política de controle de compras mais forte. O que é que eu consegui fazer? Eu tinha um vazamento de 6 mil, meu vazamento foi para 2. De novo, sem nenhum paciente a mais, sem, entre aspas, crescer, eu fui de um lucro de 14.800 para um lucro de 18 pau. 18K. Minha viabilidade, que era 21, foi para 27. E meu IPC continuou. A mesma pressão, mas eu cortei o vazamento, aumentou minha margem. Olha a engenharia da margem. Agora, tem um terceiro cenário, Flávio, que é combinar as coisas. Aí, o que é que eu fiz? No primeiro cenário, o meu fixo foi para 21 mil. Meu vazamento caiu para 2 mil. Olha que cenário maravilhoso. O que era antes um lucro de 14.800 foi para 26 mil. Minha viabilidade, que era 21, foi para 37. E minha pressão, que estava em 40, veio para 30. Agora o consultório começa a respirar. Pessoal, o melhor é você usar dos dois mundos, tá? São atitudes pequenas, gente. São passos pequenos, são decisões pequenas. Essas pequenas decisões, elas vão gerar grandes diferenças. Não é a hora de você chegar lá no consultório, bater o pé na porta e dizer, vou cortar agora, Maria, tá saindo. Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, é que tem custo fixo alto e tem vazamento acontecendo na operação. Então, vai tomando decisões pequenas nesses dois mundos.
Vamos ver a operação. Vamos ajustar. Flávio, mas é só isso? São pequenas decisões, pessoal. Pequenas decisões. Tá? São pequenos hábitos que a gente acaba tomando, que vai fazer totalmente a diferença. Certo? Ok, Dani. Vai lá. Vamos lá. Aí, ó, não, legal. Aqui no primeiro cenário, deixa eu vir aqui, de novo, no primeiro cenário, consultório mais leve, deixa eu indicar para vocês aqui, ó, consultório mais leve, pressão diminui quando eu corto estrutura. No segundo, margem melhora, mas a estrutura continua pressionando se eu corto só vazamento. Nesse terceiro aqui, agora o consultório começa a respirar. Aumentar lucro não resolve sozinho se a estrutura continuar pesada. Ou seja, lucro maior não significa consultório mais leve. Vivi aqui, ó, não pude. Bem, aí agora, Flávio, a gente vai entrar na sua mente. É isso aí. A gente vai lá no FLA. Opa, deixa eu tirar esse disco. Ó, é o seguinte, sabe o FLA? Vocês já começaram a usar aí, né? Acho que sim, massa. E a gente está curtindo muito essa ferramenta. E surgiu nela agora um segundo botão. Ela só tinha um botão, né? Que era aquele onde você... ali você... Oi? Desculpa? Era a viabilidade. Olha aí. Olha na tela. Exatamente. A gente conseguia calcular a taxa de viabilidade. E agora, a gente consegue ver a margem do consultório. A gente inseriu um segundo botão. Isso vai estar acontecendo, tá, gradativamente. A gente vai crescer o FLA juntos, certo? Esse FLA vai ficar a cara da Dental Clinic, esse cara vai ficar a cara do consultório da Thali, da Clara, da Bia, enfim, do Tiago. E ele vai crescer gradativamente, ok? Vamos lá, Dani, explica aí. Como é que a gente vai fazer o exemplo para o FLA? Aí, o que eu fiz? Como todo mundo pegou os números reais da última reunião para cá, vocês terão em mãos os números de vocês. Eu tenho aqui os números da Horizonte, que é esse aqui. Receita real, 70 mil, custo fixo, 28.200, custos variáveis, 21 mil e vazamento, 6 mil. Aí vocês vão aqui, nesse botão, vou pegar aqui, ó. Quando vocês clicarem aqui, ó, mapa de margem. Aí ele vai pedir os 4 números. Aí eu vou fornecer a ele meus 4 números. Vamos ver o que ele vai dizer. Aí começa. Flávio passa os dedos por datas repetidas na agenda e vem para cá, dizendo receita 70 mil. Custo fixo, vermelhinho. Custo variável, amarelinho. Vazamento, 8,6. Lucro real, 14. IPC 40, você gera lucro, mas sustenta um peso estrutural alto demais para o nível de receita. O padrão não é falta de resultado, é resultado carregando a estrutura. A condição implícita aqui é clara. Para esse lucro existir, o consultório precisa rodar pressionado, sem folga, sem margem de erro. Qualquer oscilação de agenda começa a corroer rápido. No tempo, isso não vira crescimento. Vira dependência de volume para manter o básico. E volume não é estável. O que está pressionando o seu consultório hoje? Agora sim, Flávio. E, pessoal, aquele exercício que nós fizemos dos sabotadores, estrutura, produção e vazamento. Aqui ele vai perguntar para você, o que está pressionando mais o seu consultório? Alguém coloca aqui no chat o que deu o seu, para a gente escolher aqui e ele prosseguir. O que é que deu o seu aí? O primeiro que surgir aqui, a gente escolhe. Qual foi, nos sabotadores, o maior número que deu lá? Foi estrutura? Foi produção? Ou foi vazamento? Produção. Vamos lá. Bota lá, produção. Vou escolher produção. Produção. Com esse IPC, o problema não nasce na produção, mas ela está sendo forçada a sustentar o que a estrutura exige. Você não produz mal, você produz sob pressão. Isso costuma se concentrar em frentes como... Vamos lá, as frentes, ó. Procedimentos com margem comprimida,
Você trabalha, entrega, mas sobra pouco por atendimento. Mix clínico desequilibrado, volume alto em procedimentos que não sustentam o todo. Agenda cheia, sem critério econômico, ocupação alta, mas financeiramente fraca. Dependência de giro constante. Se reduzir ritmo, o resultado desmonta rápido. Produção que sustenta custo, não gera folga. O esforço para a máquina, o esforço paga a máquina, desculpa, mas não cria o espaço. Decisão clínica sem filtro financeiro. O que entra na agenda não passa por impacto de imagem. E crescimento baseado em volume, não em eficiência. Quanto mais atende, mais precisa continuar atendendo. Quais dessas frentes explicam melhor sua situação hoje? Vamos escolher 3. No caso, você vai escolher particularmente no seu contexto. Eu escolheria aqui na Horizonte. Mas quem quer escolher 3 aqui para ele prosseguir? Pode dizer de novo. Os números. Para a mente de Flávio trazer o diagnóstico. Digam 3. 1. Procedimento com margem comprimida. Você trabalha, entrega, mas sobra pouco. Boa. Diz mais que eu não estou vendo o chat. Flávio, tu lê aí, Flávio. Se alguém Vai. der. Alguém coloca mais alguma coisa aí? Gente, eu não estou colocando digitado, porque eu não estou sabendo fazer. Pode falar. Eu vou falar, então. Número 2. Número 2 e 7. 1, 2 e 7. Pronto, beleza. 2. Procedimentos com margem comprimida, mix clínico desequilibrado e crescimento baseado em volume, não em eficiência. Pronto. Vamos ver o que é que ele nos diz. Flávio fecha a agenda no meio da conversa. Você não está errando na execução. Está decidindo errado antes dela. Você não está errando na execução. Está decidindo errado antes de executar. Procedimentos com margem comprimida, mais mix desequilibrado, mais crescimento por volume. Isso cria um sistema onde, quanto mais você trabalha, mais precisa continuar trabalhando. A produção não constrói, ela mantém. Hoje, o que é que você deve fazer? Interromper decisões que colocam o procedimento de baixa margem como padrão invisível. Interromper decisões que colocam o procedimento de baixa margem como padrão invisível. Daqui a 7 dias, o que é que você vai fazer? Você vai mapear quais procedimentos realmente sustentam o resultado e quais só ocupam agenda. E em 15 dias, você vai reorganizar o mix para que o crescimento venha da eficiência, não do aumento do esforço. Perfeito, perfeito. Isso resolve agora. A ideia da ferramenta, gente, fala, Aninha, bora. Eu não entendi direito essa ação de hoje, que seria interromper decisões que colocam um procedimento de baixa margem como um padrão invisível. Em outras, assim, de maneira mais assim, sucinta, isso seria fazer o quê, no caso? Isso seria fazer exatamente o seguinte. Deixa eu explicar aqui. Que eu boto no... Oi? Aí, que estão me ligando aqui, eu não estou conseguindo. Doutor? Consegui. Interrompeu aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. E seria exatamente o seguinte, Ana. Procedimento de baixa margem, você vai começar a parar. É duro. Então, assim, o Apvida me paga numa restauração R$25. Eu estou gastando de material R$20. Está sobrando R$5. Em comparação, eu faço uma manutenção ortodôntica, onde eu cobro R$100 e eu gasto de material R$40. Então, ela me sobra R$60. Eu vou começar a interromper procedimentos de baixa margem. Isso seria a decisão para agora. Tomada essa decisão agora, você vai, depois de 7 dias, mapear quais são esses procedimentos que estão realmente sustentando o resultado e quais são os que só ocupam a agenda sua. Tá? Então, são 3 medidas. Uma medida agora, depois de 7 dias você avalia isso,
e depois de 15 dias tem uma terceira medida. Vamos para o exemplo, Dani, aí, por favor, porque aí a gente já chega lá na frente. Que nesse caso, né, o parar de fazer ali o plano, né, e depois detectar que procedimento B dá mais margem, tentar fazer mais B, ligar, a secretária ligar para fazer mais B depois de 7 dias, e em 15 dias reorganizar o mix, né? Ó, isso aqui eu não quero fazer, então eu vou priorizar os atendimentos que me dão mais margem, Isso. e que muitas vezes é menos esforço, né? Muitas vezes. Passa um aí, Dani, para eu mostrar para a Ana um exemplo prático. Vou voltar aqui. Não, passa para frente. Eu vou, porque aí eu tô no Flá, deixa eu... Eu quero exatamente mostrar para ela, não só para ela, mas para todo mundo que está aqui, como é que a gente passa um, por favor. Já é Aí isso, aqui não? tem, antes disso, o que está pressionando, né? Deixa eu vir aqui. Aqui. Isso. Pronto. Vamos lá. Vamos decidir aqui. Coloca aqui no chat. Rapidamente, certo, Aninha? Não precisa você estar estudando seus números aí, não, e muito menos você... Eu tô com a câmera fechada porque eu tô amamentando aqui, mas tô prestando atenção. Joia. Então, vamos lá. Imagina que eu quero que vocês coloquem aqui rapidamente o que vem à cabeça de vocês, tá? Não precisa a gente estar analisando o número. Que decisão eu vou tomar hoje? Que decisão eu vou tomar hoje? Tá? Coloca aqui, rapidamente. Tiago. Vamos, Tami. Veio a cabeça. E por que eu estou falando assim, veio a cabeça sem análise? Flávio, não era importante a gente parar e vir a cabeça. Eu acredito muito no intuitivo também, no feeling, sabe? A gente leu nesse livro aí, no Comece pelo Porquê, que tem isso, terceirizar o clínico geral. Boa. Isso, Tiago. Tiago decidiu que ele vai terceirizar a clínica geral. Tá, muito bem. Eu acredito muito nesse feeling, sabe? Nesse precificar melhor. Boa, Thali. Boa. Porque, assim, esse feeling, ele traçar o perfil socioeconômico do meu paciente. Boa, Clara. É isso aí. Começa hoje. Isso. Vai mandar sua fichinha, né, Flávio? Vai mandar sua fichinha. Vai mandar hoje. Esse feeling, ele está muito ligado a esse sistema límbico que ele não lê. Se eu der um tempo para vocês irem para as planilhas de vocês vão ler, vocês vão estudar, tá? Vocês estão acessando um outro lugar do quê? E eu quero que vocês acessem o do porquê. O intuitivo. Eu quero agora o intuitivo. Então veio no coração de Clara que a gente vai traçar o perfil socioeconômico. No coração de Tiago, que super conhece o negócio dele, ele vai terceirizar, ele vai chamar uma menina e vai dizer assim, ó, procedimento clínico, restaurador, não estou mais com saco de fazer e vou botar outra pessoa. Ah, cara, mas ele vai pensar durante esse tempo. Ele vai pensar. E o tempo dele pensando é muito mais caro. Thalita resolveu que vai rever ali a precificação dela. Bora, Tami. Você não estava aumentando. Bora, Bia. Cadê você? O que você vai fazer? Eu vou anotar cada uma aqui. Ela está sem... Abre o microfone também, porque ela está sem conseguir digitar no chat. Pensando. Porque já colocaram ótimas opções aí. Eu tinha pensado nisso, realmente, em ver, melhorar a precificação, né? Melhorar a precificação. Boa, tudo bem. Bia, cadê você? Tô querendo ser. Estou pensando. Bora. Se pensou demais, Flávio, aí né? Aí já entra. Aí, eu quero feeling. Eu quero feeling. Eu quero aquilo. Por que que Tamires se apaixonou pelo marido dela? Não é porque ele é bonito. Não, ele não é o cara mais bonito. É porque ele é inteligente. Ele também não é o cara mais inteligente que ela conhece. É feeling. Depois que precificar. Isso. Bia também precificar. Melhor. Muito bem. Então, veja só. Então, mostrar mais o diferencial do consultório dela. Isso, do trabalho dela. Perfeito, para conseguir agregar o valor. Muito bem. Então, veja bem, tarefa de casa para vocês. Vocês vão começar a fazer isso hoje. Clara, hoje, vai criar, eu vou dar a minha, mas ela vai criar a ficha do perfil socioeconômico dela. Tiago, hoje, vai começar a pensar quem é que na segunda-feira vai começar a fazer
os atendimentos clínicos no consultório dele, ele vai negociar um percentual e aí por diante. Tamires e Ana hoje vão sentar, assim como Bia também vai sentar e vai rever essa precificação dela. Thalita, mesma coisa. Thalita vai também, como é que ela vai agregar o valor? Talvez todos os pacientes que cheguem lá, ela vai escanear, ela vai fazer foto no celular, ela vai jogar essa foto do celular para a tela do computador dela e vai mostrar a foto do cara ali, para agregar valor, para ela precificar melhor. Ok, todo mundo vai fazer isso a partir de hoje, certo? Passa, Dani, por favor. Depois de 7 dias, quinta-feira da semana que vem, eu quero que vocês reavaliem o que vocês estão fazendo desde hoje, durante 7 dias. Quando essa menina que está trabalhando lá com o Tiago e atendendo os procedimentos clínicos, como é que foi o impacto dessa ficha, dessa avaliação socioeconômica do paciente na sala de espera de Clara, e aí por diante. Eu quero que vocês avaliem isso aí depois de 7 dias. Vai precisar de ajuste, tá? Talvez aquela pergunta que não estava no questionário de Clara vai precisar estar, tá bom? Vai, Clarita, vamos lá. Não, eu só quero falar que, como a gente conversou muito disso na nossa conversa lá, nós dois, eu já comecei a colocar em ação, e eu já tive 2 retornos. Então, assim, aqueles casos que eu te mandei, a paciente que eu indiquei, ou alinhador, ou a mecânica prévia, ela foi na mecânica prévia, e foi onde eu tracei o perfil socioeconômico dela, passei o valor da mecânica prévia, e ela fechou. Além disso, fechou os SISUS também, porque eu falei, indiquei os SISUS. E o outro paciente, ele aceitou também seguir aí com o alinhador da Soul Smile, mais uma mecânica prévia, porque eu também tracei o perfil socioeconômico. Então, eu acho que eu posso falar que depois de 7 dias deu muito certo. Eu ir com pequenas perguntas, assim, de profissão, quanto tempo estava na empresa, já ajudou. Só mesmo um depoimento. Parabéns, Clara. Que ótimo, parabéns. Parabéns. Pequenas perguntas, pequenas mudanças. Parabéns, meu amor. Estou muito orgulhoso de você. Passa, Dani. E depois, passa mais um, por favor. Depois de 7 dias vai precisar de ajuste. E depois de 15 dias, eu quero que vocês mensurem, anotem o resultado. Clara acabou de testemunhar resultado, certo? E eu quero que vocês anotem o resultado das ações que vocês promoveram, tá? Cara, por que anotar o resultado? Porque é muito importante a gente formalizar isso. Quando a gente lê isso aí, a gente introjeta isso. E nós temos uma dificuldade muito grande de celebrar conquistas. E nesse lugar aqui, a partir desse convívio nosso, nós vamos celebrar muito conquistas, certo? Eu digo assim que isso não é Flávio, nem Clara, nem Thalita, que tem dificuldade de celebrar conquista. Isso é do homem mesmo. Eu acho que quando Adão dormiu ali, e Deus tirou uma costela dele, fez a mulher ali, quando ele acordou, não tem um relato na Bíblia que ele fez assim, oba, uma mulher, nossa, que legal. Não, Adão fez, Deus falou, eis uma ajudadora, e ele, tudo bem, ali. Então, assim, Adão teve muita dificuldade de celebrar, e a gente também tem muita dificuldade de celebrar isso aqui. Então, essas nossas pequenas conquistas vão ser dignas de celebração, porque ela vai impactar num todo uma mudança gigante nossa lá na frente, tá? Dani, esse é o lema da nossa camiseta, né, velho? Volta aí, só para sim, quem não sim. tem ainda, a gente vai mandar para vocês a camiseta para vocês, tá? Não é isso, Dani? Ô, Flávio, Oi. vocês podem disponibilizar como vocês fizeram, porque eu gravei algumas coisas aqui, mas teve coisa importante que passou, que eu não consegui gravar.
Aí, se Sim. tiver como mandar a aula, como vocês mandaram a gravação da aula, para poder a gente depois Total. rever. Total, Aninha. Vocês vão Massa. receber toda a aula na íntegra, né? É nosso E o importante. slide também, que consequentemente vai aparecer no caso, Vai né? aparecer, porque ela está no Gemini, vai chegar tudo aí, viu? Massa, beleza, valeu. Vai chegar resultado de pesquisa, vai chegar o caramba aí. Vai chegar muita coisa. Então, isso é uma camiseta que a gente vai mandar para vocês, né? Que é a decisão de vocês antes do crescimento. Então, eu acho que a gente vai começar aqui a provocar isso, e eu estou vendo mudanças significativas aqui. Passa, Dani, por favor. Olha só, e é sobre isso que é o nosso segundo livro. Já tem alguém lendo ele aqui, tá? Diga, por favor, volta para mim, Dani, por favor. Esse livro chama-se Hábitos Atômicos, do James Clear, e esse livro é o meu xodózinho. Eu, particularmente, tu volta para mim, Dani, cresce a tela aqui. Particularmente é o que eu mais curto, certo? Eu acho que são assim, que são pequenas mudanças mesmo, que vão impactar no nosso todo. Tá? E a gente tem que tomar cuidado com uma coisa muito interessante, que às vezes o resultado ele não vai vir de uma hora para outra. Quer dizer, na grande maioria das vezes, ele não vai vir de uma hora para outra. E a gente pensa que o resultado ele é linear, né? É assim, como se fosse uma linha que vai crescendo, eu vou mudando e ela vai crescendo. Às vezes o resultado ele não é linear. Ele segue aqui, ele segue estagnado no mesmo patamar, e depois ele sobe, tem o ponto da virada, tá? Eu vou dar um exemplo, exercício físico. Acho que eu já falei para alguns de vocês sobre isso, exercício físico. A gente vai para academia todo dia e diz, pô, meu shape não está melhorando, eu não estou emagrecendo, e estou indo, não estou emagrecendo, e de repente a gente começa a ver a mudança no nosso corpo. Aí a gente diz assim, não, foi esse dia que eu fui que o meu corpo mudou. Não, foram aqueles pequenos momentos que foi mudando o meu corpo, certo? Isso é o que a gente tem que tomar muito cuidado com esse momento onde a gente ainda não viu a mudança do corpo, onde a gente ainda não viu a mudança do negócio, porque senão a gente entra num vale que a gente chama de vale da desilusão. A gente acha que não vai acontecer. Vai acontecer. Porque os pequenos hábitos vão trazer a grande mudança. Esse livro, Hábitos Atômicos, ele fala exatamente sobre isso, pessoal. O atômico vem uma analogia ao átomo, a porção menor de um corpo, né? Dizendo que as pequenas mudanças, as menores mudanças, é que vão gerar mudança no corpo todo, certo? É um livro que flui. A Esté mesmo, quando eu disse para ela ler, ela disse, pô, o livro flui pra caramba, e realmente, ele é muito, ele é até mais rápido de você ler do que o Comece pelo Porquê. E esse é o nosso exercício. Hábitos Atômicos. É um livro super rapidinho, né, Esté? Então, esse é o nosso livro. Eu já vi que a Thalita já comprou Hábitos Atômicos. Quem gosta de audiobook, baixa lá no Spotify. É ótimo para correr com ele, certo? Já comecei a revisitá-lo, certo? Ontem eu vim para cá dirigindo, foram 2h40, 2h30, quase 3 horas, e eu já escutando ele novamente, já li esse livro. E é isso. Eu estou muito feliz com a pequena mudança da Clara, estou muito feliz com a pequena mudança da Thalita, já estou feliz com a mudança de Ana e Tamires. Que mudança, Flávio? Aquela de pegar os números, de analisar os números, de avaliar os números, tá certo? Bia, estou bem feliz também, Bia, com os posicionamentos que começaram a ter. Tiago, super, cara, super feliz com sua nova postura, tá? Muito feliz mesmo, irmão, parabéns. Hoje eu tenho, eu ao longo desses
no intervalo, né, entre o nosso encontro último e esse, eu tive alguns momentos com alguns, né? Hoje, por exemplo, eu tenho um café com o Tiago, presencial. E eu vou ter, até o próximo encontro, uns momentos com alguns. Por exemplo, já vou dar spoiler aqui, eu vou convidar Ana e Tamires para um café de uma tarde toda. Imagina, um café de uma tarde toda, ó. A gente vai ter que tomar um café. Eu tenho o privilégio de ter elas em Recife, perto de mim. Então, a gente vai ter que tomar um café de uma tarde toda, porque eu tenho muito para conversar com vocês. Com Clara também já tive alguns momentos aqui maravilhosos. E eu acho que é isso. O Longitude é isso. O Longitude são ferramentas que têm que ser aplicadas, né? São números, são informações que têm que ser levantadas. É uma literatura, gente, que ela tem que ser praticada, inclusive mudar esse hábito. Vocês sabem quanto tempo, até um ano atrás, quando eu entrei todo o projeto de mentoria minha primeiro, fazia muito tempo que eu não lia um livro não técnico. Eu, Flávio, fazia muito tempo. E aí eu comecei a entrar nesse vício. Hoje eu estou muito menos mexendo no meu feed das redes sociais, né? A minha dopamina não está sendo consumida por isso. Estou muito mais dedicado ao meu autocuidado, né? Tenho visto também aqui, adoro, viu? Adoro vocês também aí mexendo com o corpo, porque eu sei que estão mexendo com a mente de vocês também, tá? E é isso aí. Quero todos fortes, bonitos e grandões aí, para a gente fazer um negócio animal. E, ó, por falar em negócio animal, quem é de fora? Tiago, Thali, Bia, Vivi, Mari, que não estão aqui. Se preparem para os dias 5 e 6 aqui em Recife. Vai ser animal, tá, Clara? Vai ser animal. Se preparem, tá? Vamos ter 2 dias intensos aqui. A minha expectativa, a expectativa do Dani está altíssima. Vai ser um momento da gente mexer mesmo com vocês. Nesse momento, vocês já vão estar ainda mais fortificados, os negócios de vocês já estão rendendo frutos, já vão estar rendendo mais frutos ainda, tá? E quero dizer para vocês que eu estou muito animado aqui, tá? Muito animado. Você consegue, claro, isso vocês, eu acho que na semana que vem, claro, vocês já estão recebendo a indicação do hotel, vocês, até para quem não é daqui, tá bom? Fala, Aninha. Fala, meu amor. Esse encontro da gente contigo, Flávio, já tem data, só para poder a gente se organizar em relação à agenda de consultório. Tá ali, ó. Tá lá na nossa agenda. 5 e 6 de junho, ó. Ah, certo. Tá lá na nossa agenda. Eu acho que ela está falando individual, não? Esse do café, o do café. Do café. Ah, sim. Deixa eu acabar aqui que eu já mando para vocês. Ah, beleza. Tá beleza? certo. Porque eu sei que tem um dia que vocês não atendem. Bota lá no nosso grupinho, aquele dia que tem uma tarde ou uma manhã que vocês não atendem, uma parada assim, que não estão as duas aí. Tem uma coisa dessa, não tem? Sim, tem. Tem, olha só. Então, coloca lá para ver se encaixa. E aí e nos dias 5 e 6, se preparem, certo? E porque a gente vai estar muito empolgado aí e vai ter muita coisa para trazer para vocês, vai ser muito rico para todos nós. Foi legal, turma, hoje? Como é que foi? Valeu? Valeu? Valeu, Bia? Valeu, Clarita? Boa. Valeu, Estezinha, muito bom. Muito bom. Feliz, feliz. É isso aí, desafiador, é isso aí, Thali. Feliz com vocês. Deus abençoe vocês, que seja uma semana maravilhosa para todos vocês. Os próximos 15 dias aí, eu tô longe, mas tô perto. De vez em quando eu mando uns videozinhos ali. E vamos agora para os nossos hábitos atômicos, tá bom? Vamos fazer uma fotinha. Cadê Thali? Thali aparece aí. Tiagão, arruma todo mundo aí. Se mexendo aí, ó. Todo mundo já faz um. Aninha, muito bem, Aninha. Isso. Deixa eu colocar todo mundo na tela. Na orelha aqui, Aninha, o do lado esquerdo. Isso, ficou bom agora, ficou bom pra caramba. Clarita, bora. Esther. Eu coloco todo mundo aqui. Pera só um minutinho. Agora, peraí. Todo mundo olhando para a tela, né? Para a câmera, tá?
Peraí. 1, 2, 3 e já. Foi. Isso. Ó, foto de dentista é massa, que tá tudo no clareamento aí. Boa. Turminha, beijo no coração. Fiquem com Deus aí e até breve. Viu? Até mais, gente. Até mais.